Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus inunde o seu coração nesse dia. Que o amor de Jesus esteja dirigindo a sua vida. Desejamos um dia maravilhoso em nome de Jesus. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, iniciando o nosso dia pedindo que o Senhor Jesus guie as nossas vidas e que a sua palavra transforme o nosso coração. Hoje eu quero meditar com você um texto da Bíblia que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. Aqui Pedro traz uma instrução ao povo de Deus, especialmente no contexto da família, falando a maridos e a esposas, falando também a todo cristão sobre a forma com a qual devemos agir. Infelizmente, muitas vezes as famílias se tornam um ambiente de disputa. Uma disputa entre o marido e a esposa. Uma disputa por quem tem a razão, um ambiente de briga, de conflitos, de gritarias, de confusões, um ambiente muitas vezes de opressão. Mas não é assim que Deus planejou a família. E por isso o apóstolo vai nos falar sobre a conduta de um homem e uma mulher cristã. Inclusive ele vai começar dando o exemplo de alguma mulher que o seu marido não é cristão, que está muitas vezes debaixo de um jugo desigual. Uma mulher que muitas vezes, temendo a Deus, quer viver uma vida de obediência com Deus, mas o seu marido não quer. E o seu marido às vezes vive de uma forma tola, de uma forma ignorante. Como que essa mulher deveria agir? Então, aqui ele parte desta situação. E ele começa dizendo assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vou dar uma paradinha aqui. Aqui o apóstolo não está dizendo que as mulheres não podem se arrumar. Não é isso. Mas ele está dizendo que não seja o principal adorno. O que torna uma mulher de valor não é porque ela anda com o cabelo bonito, bem feito, ou com roupas bonitas, ou bem vestida. Isso tudo, sim, pode elevar a autoestima e falar da imagem, mas diante de Deus, o maior valor são esses atributos internos. O homem interior, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. De que adianta tudo isso com confusão? De que adianta estar bem arrumada e cheia de ira, inveja, confusão, discórdia? Ele diz, pois foi assim que a si mesmas se ataviaram, enfeitaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, o qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Veja, aqui novamente ele traz uma palavra que para os nossos dias parece difícil. Dias de feminismo, dias em que as mulheres são chamadas a um empoderamento e que a sociedade diz que as mulheres precisam estar à frente de tudo. O apóstolo fala de uma palavra chamada submissão.
submissão. Uma palavra que parece difícil, que parece que saiu de moda, porque nós vivemos em uma época em que as pessoas não são submissas a nada. Nem os filhos são submissos aos pais. No trabalho as pessoas não são mais submissas muitas vezes aos seus patrões, elas levam tudo com irreverência. Falta reverência. Os jovens não são mais submissos aos idosos. As pessoas não são submissas às autoridades. Nós vivemos em uma época de insubmissão e irreverência, onde falta respeito com as instituições criadas por Deus. Só que a gente tem que entender que submissão não é humilhação. Submissão é eu estar em obediência a Deus que colocou autoridades em cada lugar. Submissão é entender que a minha missão está conectada à missão de outra pessoa. E que há alguém que tem uma missão maior que a minha. E que essa pessoa responde a uma autoridade maior que a minha e eu respondo a essa autoridade. Submissão quer dizer que a minha missão está conectada com a missão do outro. No caso, a missão da esposa dentro do lar está conectada à missão do marido. E o marido é a autoridade na casa, porque Deus há de cobrar do marido um posicionamento. É do marido e do pai que Deus há de cobrar, porque ele deve ser o cabeça e é ele que deve estar conectado ao cabeça que é Cristo. Porém, muitas vezes o marido, não estando conectado a Cristo, pode ser santificado por meio de uma esposa que está conectada a Cristo. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que a mulher cristã santifica o seu marido. Ou seja, ele, não sendo santo, é santificado pela sua esposa. Veja, submissão não é humilhação, mas é estar submissa a Deus. E por causa disso, em amor a Deus, se coloca debaixo da autoridade, do cuidado, da proteção do seu marido. E quem faz isso não precisa temer o mal e nem perturbação alguma, pois tem a proteção de Deus. Veja o exemplo de grandes mulheres de Deus na Bíblia. Veja o exemplo de Esther, que sendo uma jovem escolhida como esposa de um rei mau, de um rei bem complicado, por causa da sua submissão e sabedoria, ela conquistou o seu marido, inclusive para proteger o seu povo. Ela não foi uma mulher de brigar com ele, mas com palavras sábias. Ela conquistou o direito de ser ouvida pelo seu marido, que era um homem mau, um homem difícil. Então, eu quero dizer a você, mãe, a você, esposa, quando você obedece ao Senhor e se coloca no lugar que Deus te deu, que é um lugar importantíssimo, um lugar de zelar, de interceder pela casa, debaixo da autoridade do teu marido, do teu esposo. Quando você está nesse lugar, você tem a proteção de Deus. A mesma bênção repousa também sobre o funcionário que se coloca de forma submissa ao seu patrão, ao membro de uma instituição que se coloca de forma submissa ao seu líder, às ovelhas que estão submissas aos seus pastores, os mais jovens que estão submissos aos mais velhos, os filhos aos pais. Quando nós nos colocamos como Jesus foi submisso às autoridades. Veja que diante de César, diante das autoridades legais, daqueles que estavam lhe julgando, ele não foi insubmisso. Ele, pelo contrário, se humilhou e aceitou o destino que estavam impondo sobre ele. Por causa disso, Deus o honrou, porque ele foi obediente até a morte. Quando nós obedecemos às autoridades deste mundo, mesmo quando elas estão sendo injustas, nós podemos contar com o socorro de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdinego, aqueles 3 jovens, que o rei disse: vocês não temem a minha autoridade? Vocês não querem me obedecer? Por quê? E eles disseram: ó rei, se nós desobedecermos ao Senhor, o Senhor pode queimar o nosso corpo. Mas se nós desobedecermos a Deus, Ele pode queimar o corpo e a alma.
no fogo do inferno. Devemos temer mais a Deus do que o Senhor. Mas ainda assim, quando mandados para a fornalha, eles foram, confiando de que Deus poderia livrá-los. E Deus esteve com eles na fornalha, e nenhuma chama de fogo foi poderosa para lhes queimar. E aqui no versículo 7 ele também fala aos maridos, ele diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Então aqui a palavra de Deus fala aos maridos: vocês não se achem melhor que ninguém. Não vivam só na rua, só trabalhando, só correndo fora. Vivam a vida comum do lar. Ou seja, volte-se ao seu lar. Não venha para casa só para sentar e descansar. Trabalhe também em casa. A vida comum do lar é cuidar dos filhos, é organizar a casa, é conversar com a esposa, é sentar na mesa para almoçar em família, com discernimento. E depois tendo em consideração para com a sua própria mulher como a parte mais frágil. A mulher precisa ser protegida como um objeto precioso. Diz aqui ainda: tratai a sua esposa com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só, olha como o apóstolo Pedro está chamando a atenção dos maridos. Vocês têm sobre vocês a mesma graça. Ou seja, Deus não vê o marido como melhor ou a esposa como melhor. Os dois têm diante de Deus a mesma graça. Ninguém é superior diante de Deus. Mas o marido tem uma função de proteger a esposa, de ser mais forte, de lutar pela família. O marido tem que tratar com dignidade. E qual é o risco? Se você não fizer isso, Deus vai interromper as suas orações. Ou seja, você pode até orar, mas Deus não vai ouvir. Porque Deus não ouve um marido que não honra a sua esposa. Deus também não ouve uma esposa que desonra o seu marido. As orações se interrompem quando nós começamos a quebrar as alianças e quebrar aquilo que é o padrão de Deus. Aquilo que são os princípios de Deus é o que sustenta a validade da nossa oração. Mas quando nós honramos ao esposo ou à esposa, quando nós nos colocamos no lugar que Deus nos pôs e assumimos aquela posição que Deus quer, Deus ouve as nossas orações. Amém? Querido Deus e Pai, eu oro hoje por famílias disfuncionais. Famílias que estão hoje, Senhor, com brigas, confusões, marido desonrando a esposa desonrando o marido. Eu oro por uma mudança nessas casas. Que o Teu Espírito visite a esposa hoje, que o Teu Espírito visite o marido hoje. Que haja, Senhor, reconciliação e que haja mudança de postura. Que este pai volte-se aos seus filhos, que esta mãe volte-se ao seu marido. Que este casal junto possa educar os filhos no Teu caminho. Que haja, Senhor, arrependimento de coração. Que haja amor, mudança, transformação. Eu peço que esse pai volte-se aos seus filhos. Volte-se à educação dos seus filhos a viver a vida comum do lar. Que ele não despreze sentar-se à mesa com a família ou limpar a casa junto com a esposa. Não, Senhor, mas que a família seja unida em laços de amor. Eu peço, Senhor, perdoa os pecados deste marido que foi tolo até agora, desta esposa que foi tola. Perdoa os pecados e dá um novo começo, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.